Bom dia a todos. De novo eu tô aqui em casa. Vocês podem ver, essa aqui é minha sala. Bom dia, Cris. Bem-vinda, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tô aqui com o meu cafezinho, ó, minha caneca registrada. Muito bom dia a todos. Enquanto vocês estão entrando aí, eu tô tomando a liberdade de tomar meu cafezinho, tá bom? Bom dia, Cris. Bem-vinda. Hoje estava um pouquinho atrasado e tô aqui em casa hoje de novo. Então, para quem não tá participando da primeira vez aqui no Café com Edu ou tá assistindo posteriormente, não ao vivo, né? Bem-vindos ao Café com Edu. Esse é um café que é uma inspiração da Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Caso você não tenha a mínima ideia de quem sou eu ou de quem é a Rede Ubuntu de Empreendedorismo, vale a pena você visitar o www.redeubuntu.com.br e aí você vai entender melhor o que a gente faz, quem é a Rede Ubuntu e, na verdade, basicamente eu fundei a Rede Ubuntu há 7 anos atrás, tá bom? Esse é um café que acontece toda terça-feira, 8 horas da manhã. É um ponto de encontro que a gente toma um cafezinho juntos, eu aqui na minha casa, vocês nas suas respectivas casas ou trabalhos já, ou no deslocamento, porque tem algumas pessoas que no carro ficam me escutando, né? E a gente faz essa transmissão ao vivo, tanto pelo Facebook Live, na minha página, Eduardo Sedental, ou no Periscope, arroba Edu Sedental, tá bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês e basicamente esse café tem o propósito de eu compartilhar as minhas reflexões. Fala, Jorginho, bom dia. Compartilhar as minhas reflexões, a minha jornada de empreendedorismo, né? Empreendedorismo é o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. E eu gosto muito desde que eu fundei a Rede Ubuntu há 7 anos atrás, eu compartilho as minhas reflexões. No começo, nesses primeiros 7 anos, foi através do blog. E agora a gente tem umas ferramentas mais ao vivo aqui que a gente possa interagir. E que a gente pode interagir e a gente pode bater papo e com mais vivo, né? Nada como a tecnologia para nos ajudar. Pela interatividade, até um pedido que eu vou fazer para vocês algumas pessoas acabam me perguntando coisas e tal ao longo aqui do nosso Café com Edu. Eu vou pedir para reservar as perguntas tanto no início do nosso programa aqui, quanto no final, porque aí tem uma hora que eu, né, no Café com Edu, trago um tema para falar, e aí eu falo, e é importante para eu não perder a linha de raciocínio, e aí tanto as perguntas podem ser feitas tanto no início, na abertura, agora, por exemplo, quanto no fim, quando a gente abre um tempo para a gente bater papo e trocar ideias, tá bom? Bom dia, Dani, bem-vinda. E é isso, o tema hoje vai ser gratidão. E é um tema bem poderoso, eu espero que vocês gostem. Eu, só de estar desenhando o café, fiquei inspirado e grato pela oportunidade de falar sobre isso, né? Que eu vou falar hoje, né? Deixa eu só terminar meu cafezinho aqui, que senão ele fica frio, tá bom? Vocês também façam o mesmo, por favor. E à medida que as pessoas vão entrando também, né? Porque essa horinha as pessoas ainda estão correndo, arrumando as coisas, né? Eu não sei se vocês repararam, obviamente não, porque a câmera não tá pegando, mas a primeira coisa que eu sou grato e que eu gostaria de falar é sobre a camiseta Ubuntu. Olha só, estou vestindo uma camiseta que foi feita especialmente para a Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Olha só, a parte de trás, as costas, ela é cor preta. E tem uma versão feminina também, num tecido mescla. Aqui tem o Ubuntu, e aí não sei se vocês conseguem enxergar, mas olha aqui. Eu sou porque você é, e você é porque nós somos. E a arvorezinha que representa a nossa Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Essa camiseta foi desenhada especialmente pela Pipe. Quem não conhece, a Pipe é uma empresa que nasceu em São José do Rio Preto, por 4 sócios. Na verdade nasceu com o fundador, que é o Bruno Gomes, querido Bruno, e aí veio o Rafa,
veio o Gabriel e veio o André. E bom dia, Rico, bem-vindo. E eles têm uma empresa muito legal chamada Pipe Content House. Eles se denominam mais até do que uma empresa só de vestuário, uma empresa de conteúdo, uma empresa de propósito, literalmente. Eles fazem muitas roupas com materiais orgânicos, materiais sustentáveis. Eles fazem expedições pelo Brasil e pelo mundo, explorando essa questão da sustentabilidade. Bom dia, Eliseu. E eu comecei a fazer mentoria para eles alguns meses atrás, faço coaching para o Rafa, que é um dos sócios, e nesse processo acabou surgindo a oportunidade de realizar um sonho que eu sempre tive, de ter uma camiseta Ubuntu, e aqui ela está. Então, e ela está já à venda. Bom dia, Cabelo. E então ela já está disponível no site da Pipe, Pipe Content House, e aí vocês podem comprar na loja, inclusive. E ela tem tanto uma versão masculina quanto uma versão feminina. Então é literalmente vestido. Tem uma palavra em inglês que eu adoro que é embody, né? É literalmente vestir o Ubuntu, né? E através dessa camiseta eu estou muito feliz com ela. Muito lindamente desenhada pelo Bruno. E eu gosto muito porque no final das contas a Pipe orna com a rede Ubuntu, né? Quer dizer, tem propósitos e tem pegadas muito similares, né? Então é muito legal de trabalhar com gente assim, né? E organicamente a rede Ubuntu vai evoluindo nesse sentido, né? Bom dia, Ju. Então a primeira coisa que eu sou grato é de ter essa camiseta. Obrigado, galera da Pipe, aos 4. E de novo, caso vocês queiram comprar a camiseta, ela está disponível no site da Pipe Content House, tanto na versão masculina quanto feminina. E aí é legal a gente ir espalhando essa mensagem do Ubuntu, que eu sou porque você é, e você é porque nós somos, tá? O tema hoje é gratidão, como eu falei para vocês, e esse tema veio para mim desde a semana passada, na verdade, né? Então, semana passada a gente recebeu a notícia oficialmente, quer dizer, na verdade, a semana passada aconteceram os últimos encontros com as últimas turmas do programa Semear da Natura, da qual a Rede Ubuntu está fazendo parte, né? Para quem não sabe o que é o programa Semear da Natura, o programa Semear da Natura é o programa de formação de aprendizes que a Natura tem desde 2010. E na oportunidade, fruto da questão da cota que existe e da lei que existe no Brasil de aprendizes, né? Todas as organizações com maior número de funcionários, a partir de um determinado número de funcionários, são obrigadas por lei a contratar aprendizes que são jovens, ou na verdade pessoas de 14 a 22 anos de idade, se não me engano, para trabalhar em seu quadro. Por que existe essa cota? A gente teve a felicidade nesses 6 anos que a gente participou desse programa de descobrir quem, inclusive, criou a lei e criou a cota. Fala, Vini, olha aí, ó, quem está presente também. Ex-aprendizes participando aqui do nosso programa. E quem criou, né, eu interagi com o Reinaldo Bugarelli, que é um querido amigo nosso e parceiro, e ele inclusive falou, né, quer dizer, uma das maiores desempregos, bom dia, Fê, um dos maiores índices de desemprego é justamente nessa primeira fase, né, nessa fase de jovens. Nunca ninguém quer dar muita oportunidade de trabalho para essas pessoas, porque no final das contas não tem experiência, e todo mundo quer gente com experiência, né. Então, em 2010 ou 2009, mais ou menos, a Natura tomou a decisão de respeitar essa cota e contratar 160 aprendizes. Na época, a Andrea Vernassi era a gerente de RH, e a Mariane Carnevale, que era a coordenadora de RH na época, e decidiram chamar a Rede Ubuntu para fazer uma formação com os aprendizes, além do que a lei pedia. Num propósito muito bonito da empresa e destas pessoas especialmente,
elas decidiram que, além do curso técnico que precisa ser oferecido para esses jovens e a oportunidade de trabalho, elas queriam ir além e queriam oferecer uma preparação desses jovens para a vida. E chamaram a Rede Ubuntu de Empreendedorismo para fazer a formação desses jovens. E desde 2010 até semana passada, ou mais especialmente até esta semana, porque a formatura vai acontecer nessa quinta-feira, à noite, o programa Semear e a Rede Ubuntu têm a honra de participar desse programa na formação desses aprendizes em empreendedorismo, em reflexão de propósito e em várias competências para eles empreenderem o propósito de vida deles, seja na Natura ou em outros lugares, que era o propósito verdadeiro da Natura nesses anos todos, né? Por algum motivo ou por motivos outros, a Natura decidiu que vai fazer o programa agora e vai continuar o programa, então isso é muito legal. Vai continuar com o programa de aprendizes, o que é muito legal, só que sem mais a Rede Ubuntu. Eles decidiram fazer internamente esse processo. E eu vou confessar para vocês que foi uma semana difícil semana passada. A gente já fez um café com o Edu aqui sobre ciclos e na verdade essa aqui é uma representação de um ciclo que está se encerrando, né? A vida é feita de ciclos, como a gente falou no outro café com o Edu. Então foi umas semanas aí difíceis, não só para mim, mas principalmente até para os facilitadores que têm feito o trabalho agora nesses últimos 2 anos. Eu facilitei durante 4 anos esse programa e aí depois eu abri espaço para outros facilitadores e tal. Então foi uma semana difícil para a gente, porque o Semear a gente tem um carinho muito especial por esse programa, porque foi o primeiro programa corporativo que a Rede Ubuntu de fato fez, né? E está muito ligado ao nosso propósito. E apesar da tristeza, vou ser bem honesto, uma parte de frustração, eu queria dedicar o encontro hoje, o nosso café aqui, à gratidão, literalmente, né? Eu profundamente agradeço a Natura por ter nos convidado há 6 anos atrás e por ter aberto esse espaço para a gente fazer esse programa Semear. E por que eu agradeço, né? Porque o Semear foi, acho que, a primeira vez que eu pude verdadeiramente experimentar o que é isso daqui, Ubuntu. Para quem não sabe, Ubuntu é a construção da sua individualidade dentro de uma comunidade. E, de fato, nesses 6 anos, eu vou dizer que eu me construí. Muito fruto desse trabalho. Bom dia, Fabi. Eu aprendi muita coisa nesse programa. E eu sou uma pessoa muito melhor por ter facilitado esse programa. O que eu aprendi? Número 1, entrei em contato com a minha vulnerabilidade em vários momentos e descobri o que é isso. Em vários momentos eu não tinha a mínima ideia do que fazer com aqueles 160 adolescentes. E eles me ensinaram pra caraca. E muitas vezes me ensinaram a me tornar vulnerável porque o processo, na verdade, ia emergir. Porque era nós, coletivamente e colaborativamente, que íamos construir um processo de aprendizagem. E não uma pessoa falando o que precisa ser feito. Então foi lindo esse processo. E aí, portanto, eu aprendi a facilitar verdadeiramente. Não ser professor, nada contra os professores, mas essa troca, né? E esse processo de facilitação e o conhecimento está em todos, né? E foi um processo lindo, né? Disso, e cada vez mais eu acredito que a educação tem a ver com, quer dizer, professores facilitadores, né? Nesse sentido, né? A outra coisa que eu conheci e pude começar a trabalhar com pessoas incríveis, né? Eu trabalhei com a Thali, comecei a trabalhar com a Thali exatamente no programa Semear, com a Nina, com a Momô, e aí, por consequência, com a Consuelo e com a Solenta. Eu trabalhei com o Cezinha, com o Alan, que foram facilitadores que efetivamente trabalharam no programa Semear. Eu pude trabalhar com parceiros incríveis, a gente desenvolveu parcerias incríveis, com o próprio Ale Edelstein, cantor, ator, com o Reinaldo Bugarelli, que eu já citei aqui, no tema de diversidade, com o José Bueno, em Aikido, e tantos outros, né, tantos outros parceiros que a gente teve a oportunidade de trabalhar nesses anos.
Eu... E a interdependência, né, é porque, de alguma maneira, ao ter me desenvolvido nesse programa, e é essas coisas que eu aprendi principalmente, né, esse programa teve a oportunidade disso, de viver a experiência Ubuntu, porque eu me desenvolvi, mas também, ou na verdade, mas não, e também estes jovens foram impactados. Eu pude ter depoimentos ao longo desses anos incríveis, né? Nunca vou me esquecer depoimentos do tipo, um feedback que eu recebi logo no primeiro ano, simplesmente libertador, do Gustavo, ex-aprendiz da primeira turma. Ou mesmo um jovem que depois de um módulo sobre resiliência, nos encontrou no dia seguinte e falou... eu e a Thali, né? E aí falou, Edu e Thali, eu queria agradecer muito, porque o módulo passado a gente falou sobre resiliência e tal, e eu estava há algum tempo sem falar com a minha mãe, alguns anos, na verdade, sem falar com a minha mãe. E depois desse módulo eu fui conversar com ela e a gente passou a madrugada inteira conversando juntos, né? Honestamente, aquele módulo não foi previsto para falar sobre isso, né? Mas teve esses efeitos, né? E tantos outros efeitos que tiveram nesses jovens. E eu sou grato muito por isso, né? Mas, e também não foi só aos jovens. A gente impactou as suas respectivas famílias. Quantos e quantos jovens não falaram, nossa, eu fiz esse módulo com você, Edu, e a gente foi assistir tal filme juntos com a minha família. Então, o impacto nas famílias, nos amigos. Impacto esse programa teve e tem... nos próprios profissionais de RH que nos acompanharam durante esses anos e por uma dinâmica corporativa, a gente passou por alguns RHs, né? E desde a Andrea Vernassi e a Mari lá atrás, passando por vários, né? Pri, Kellen, Mari e assim por diante, Juju, Rafa e assim por diante. E eu tenho certeza que esse programa impactou estas pessoas também, impactou os gestores desses jovens, quantos encontros a gente fez com os gestores e com os colaboradores ao redor, né? A gente impactou a comunidade Natura, né? Era incrível, em alguns módulos, os palhaços passeando pela Natura, né? A Consuelo e a Solenta, e a gente mexendo com o ambiente, a gente indo para a grama, né? E era uma discussão ir para a grama ou não ir para a grama no programa Semear. Então, assim, o programa Semear teve um impacto absurdo em tanta gente, e isso é a verdadeira filosofia Ubuntu. Eu sou porque você é, e você é porque nós somos. E a minha gratidão eterna à Natura por ter aberto esse espaço e a todos que tiveram envolvidos e principalmente a esses jovens todos, que nestes 6 anos eu chutaria a dizer que foram mais de 800, 900 jovens que passaram pelo programa. Minha gratidão eterna, né? E apesar de um misto de emoções, né? De certas tristezas, fica aqui minha gratidão e o meu pedido, inclusive, para a partir desse café com o Edu aqui, e com a formatura que está se aproximando aí na quinta-feira, que não só eu, mas acho que a gente fazer um movimento aqui de todo mundo que esteve envolvido com esse programa nesses anos, e principalmente os jovens, de fazerem depoimentos assim ao vivo, abertos nas redes sociais, de gratidão mesmo. Fica aqui meu convite de agradecer essa oportunidade da gente ter tido junto, ter ficado junto e de ter trabalhado junto, né? Então, pedido, na internet e nas redes sociais a gente tem de tudo, né? De conteúdo, a gente tem coisas incríveis, mensagens incríveis e também horrores, né? Basicamente porque é um espelho do que a gente tem dentro da gente. O pedido só é que é uma escolha nossa, do que a gente vai forçar mais ou do que a gente vai reforçar mais, né? E aí o pedido de que, por favor, façam um movimento nesse momento de gratidão efetivamente por ter tido um programa como esse. E por que eu estou pedindo isso?
Eu estou pedindo isso porque há 3, 4 anos atrás eu participei de um evento sobre aprendizes. E na época, e eu não sei se esse número deve ter mudado, menos de 20% das empresas cumpriam a legislação de cotas de aprendizes. E eu vou te dizer que ter passado por esse programa de Semear, eu vou dizer que é efetivamente uma pena isso acontecer. E aí, portanto, um pedido de que os jovens e todos que estiverem envolvidos com esse programa façam um movimento de gratidão para a gente espalhar a mensagem de que o programa de aprendizes é uma oportunidade incrível de formação, tanto para os jovens quanto para toda uma comunidade que está sendo impactada ao redor. Vide o exemplo que eu acabei de dar do programa Semear. Porque eu fundei a Rede Ubuntu há 7 anos atrás com uma reflexão importante, que é: por que raio não me fizeram determinadas perguntas antes? Por que não me fizeram algumas perguntas e algumas reflexões de quem sou eu, o que eu quero da minha vida, e como é que eu vou trilhar isso, que competências eu preciso, tanto técnicas quanto comportamentais, mais cedo. E eu tinha essa premissa quando eu fundei a Rede Ubuntu. E o programa Semear me deu a oportunidade de confirmar uma premissa, de que trazer programas de formação cada vez mais cedo, comportamentais, emocionais, físicos e espirituais, cada vez mais cedo, a gente tem um impacto mega positivo na sociedade. Quando eu fundei a Rede Ubuntu, algumas pessoas falavam assim: esquece, Edu, trabalhar com adolescente. E a gente tem vários preconceitos, né? E eu sempre disse ao longo desses anos que trabalhar com adolescente é incrível. E sim, tem uns que estão preguiçosos, que não querem nada com nada, mas eu costumo dizer que também eu trabalho com liderança, com vice-presidentes, com diretores, com presidente, e tem alguns que não querem nada com nada também, que não estão a fim de trabalhar e que não estão engajados. Então não é um privilégio dos jovens, é um privilégio da sociedade, da humanidade, né? E olha só o Gui aqui dando depoimento, né? Eu posso dizer que o trabalho de vocês, quando participei do Semear, deu lições que carreguei para sempre na minha vida Ubuntu, né? E obrigado, Gui, pelo depoimento, porque é exatamente essa sensação que eu tenho. E eu também, assim, tenho exatamente essa mesma sensação. Eu vou carregar esse programa o resto, literalmente, da minha vida. E sou muito, muito grato por ter tido essa oportunidade. Então, convite aqui para que todo mundo efetivamente faça isso, agradeça ao programa Semear, quem esteve envolvido com ele, para a gente gerar um movimento isso, fazer com que cada vez mais empresas invistam nos seus jovens. Não adianta falar em responsabilidade corporativa, em sustentabilidade, se o próprio quadro de funcionários tem uma oportunidade incrível de ir além da lei. O mínimo é cumprir a cota. Mas mais do que a cota, você tem jovens dentro que você pode fazer uma puta diferença. E que é o Ubuntu, porque no final das contas você está impactando esses jovens, mas você está impactando o ecossistema inteiro ao redor deles. E isso verdadeiramente é uma das grandes ações de sustentabilidade que uma empresa pode fazer. Além de tantas outras, as empresas precisam começar a medir os seus resultados não só por lucro. Elas precisam medir pelo que elas estão fazendo com seus funcionários, com a comunidade ao redor. E simplesmente trabalhar com seus funcionários já tem um impacto enorme na sociedade. Não só dando uma oportunidade de trabalho, mas criando um ambiente incrível, criando processos de aprendizagem, trazendo leveza, trazendo alegria, para que mais e mais pessoas tenham uma vida com mais qualidade, que, portanto, a gente gere um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. Minha gratidão eterna. Obrigado a todo mundo que estava envolvido. E quem não estava no programa Semear e não participou, um convite para quem está me assistindo de agradecer alguma coisa que aconteceu com você recentemente, hoje, durante o dia de hoje, que você estiver assistindo esse programa, esse Café com Edu, invista em agradecer alguma coisa que te aconteceu. Isso acho que tem um impacto também muito positivo e é uma experiência Ubuntu, porque aí
a gratidão é uma das grandes formas da gente seguir em frente. Bom dia, Regiane, diretamente de Limeira. Então, convite. Então, o programa de hoje é número 1 para falar da nossa camiseta nova, Ubuntu. Eu sou porque você é e você é porque nós somos. E até inspirado em vestir isso daqui, um agradecimento animal ao programa Semear da Natura e à própria Natura e a todo mundo que esteve envolvido. Um convite para os jovens e para todo mundo que fez parte do programa Semear, dar o seu depoimento aqui nas redes sociais, gravando um vídeo do que o programa Semear teve de impacto em você. E para quem não esteve envolvido no programa Semear, por favor, faça um movimento de gratidão. Vá, fale e agradeça ao outro por alguma coisa que te aconteceu, por alguma coisa que alguma pessoa fez para você, ou mesmo simplesmente agradecer porque aquela pessoa está do seu lado, né? E gratidão a vocês por estarem aqui me assistindo, tanto ao vivo, e eu sei que algumas pessoas vêm me expressando isso, puta, Edu, não consigo assistir ao vivo, mas eu sim assisto depois gravado, e aí o programa fica gravado tanto aqui na página minha, Eduardo Seidental, a gente compartilha na página da Rede Ubuntu também, aqui no Facebook, e a gente coloca no nosso canal do YouTube, em www.redubuntu.com. Desculpa, no www.youtube.com/redubuntu e também disponível no nosso site www.redubuntu.com.br. Beleza? E ufa, cheio de emoções. E aí eu queria abrir para perguntas aí, bate-papo. O Luiz Cláudio escreveu aqui, excelente iniciativa. A do café, obrigado, Luiz Cláudio. Tem sido um prazer enorme. As pessoas têm dado feedback sobre esse programa aqui. Esse é um programa aqui inspirado na Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Queria citar isso. Ele chama Café com Edu, porque é um café comigo mesmo. Mas eu sou literalmente presente nesse ecossistema chamado Rede Ubuntu. E muito do que eu compartilho aqui é das minhas experiências como eu empreendedor. Tanto eu experimentando o empreendedorismo, quanto eu facilitando o empreendedorismo para outras pessoas. E esse é um pouco o propósito desse programa aqui, a gente ir compartilhando isso, porque eu acho que isso tem um efeito multiplicador. Certo? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre gratidão, ou sobre qualquer outra pergunta a respeito de mim ou da Rede Ubuntu de Empreendedorismo, ou do que a gente faz? Eu estou à disposição aqui para bater um papo. Lembrando que eu sempre deixo as perguntas tanto para o início do nosso programa aqui, quanto para o fim, para a gente ter a oportunidade de eu falar algumas coisas e ter uma linha de raciocínio, e aí a gente vai trocando ideia tanto no início quanto no fim. É isso? Nenhuma pergunta, galera? Nenhum comentário? Na verdade, alguns comentários aqui, né? E agradeço aos aprendizes que nos assistiram aqui também, e tantos vocês que vêm me acompanhando aqui. É muito gostoso. Gratidão eterna, galera. E estou aqui à disposição toda terça-feira, 8 horas da manhã, Café com Edu, tanto no Facebook Live, na minha página, quanto no Periscope. E a gente se vê semana que vem, então. Gratidão. Não esqueça de agradecer a todas as outras pessoas, e eu fiz a minha parte aqui. Gui, boa, leva o Ubuntu na empresa. É só convidar a gente, tá? Avisa lá, chama a gente que a gente vai lá. A gente tá facinho, viu? Não vou dizer que a gente não tá facinho, não. Então vai ser um prazer. Nosso sonho é fazer mais programas semeares por aí, né? Acho que isso tem um impacto muito positivo. Gratidão a vocês por estarem aqui interagindo comigo e me assistindo. Uma ótima semana para vocês. E gratidão. Vamos praticar um pouco. Valeu! Ótimo dia para vocês. Beijo grande. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí, Gui. Dá a sugestão lá na empresa.
Tá bom? Abraço, valeu, tchau, tchau.